Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de memória RAM. Para que ela serve? Qual que é a diferença entre elas? As versões que existem, as frequências, as latências, então tu vai aprender tudo isso de um jeito simples. E esse tipo de memória, ela vai servir tanto, nós vamos falar tanto de notebook como de desktop, pois elas têm algumas diferenças na questão de tamanho, como desktop e notebook. Porém, elas têm o mesmo padrão, tá? Vai ter algumas alternâncias, mas é detalhe e vocês vão aprender nesse vídeo. E aí tu deve estar se perguntando, Rafael, mas eu gostaria de descobrir qual é a memória que tem no meu notebook ou no meu desktop para mim poder comprar e colocar mais memória RAM. Então, fica aí que tu vai aprender isso num segundo vídeo que vai sair semana que vem. Por isso que é muito importante tu se inscrever nesse canal, dar um voto de confiança, que eu tenho certeza que alguma coisa tu vai aprender aqui de informática, se não muito. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação, para ser avisado quando o vídeo sair. E também deixa teu like, que é muito importante para mim entender que o meu conteúdo tá te ajudando, que tu gostou desse conteúdo. E se vocês quiserem, e aí vai depender de vocês, é o seguinte, aqui nos comentários tu vai deixar a hashtag mais memória, e aí eu vou entender que vocês querem um vídeo de eu explicando como instalar memória RAM num notebook e num computador. E aí eu trago esse terceiro vídeo para vocês. Então, se eu estiver demorando um pouquinho para responder os comentários, é porque tem muitos comentários e eu acabo seguindo a ordem para não acabar esquecendo ninguém, e aí vai seguindo a ordem das coisas. Se alguém que for comentar ali e responder para vocês que não for eu, a pessoa que está respondendo, por favor, seja educado, porque ninguém é obrigado a saber tudo, nem eu sei tudo, então vai com cuidado, manda ali, ajuda, troca uma ideia, é bem interessante, já vi bastante gente ajudando aí nos comentários, ó, de parabéns, porque isso ajuda a todo mundo a crescer e ajuda a tornar o mundo melhor, tá bom? Então, chega de enrolação, antes de a gente ir pro conteúdo, não esquece de me seguir aqui nas outras redes sociais, e agora sim, bora pro conteúdo, aprender um pouquinho de informática. Fui! Então, pessoal, vamos pro conteúdo e vamos lá. O que é a memória RAM? A memória RAM, o RAM é uma abreviação de uma palavra em inglês que significa Random Access Memory. E traduzindo para o português significa memória de acesso aleatório. E eu vou explicar para vocês por quê. Mas antes eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui a gente tem uma placa-mãe de notebook. Aqui a gente tem o nosso processador e aqui a gente tem os slots da memória RAM, tá? E aqui a gente tem a questão de uma placa-mãe de computador. A gente tem o nosso processador e aqui a gente tem os slots da memória RAM. Qual que é a função da memória RAM no computador? Eu vou pegar a placa de computador aqui de desktop para mostrar para vocês, mas para notebook funciona a mesma coisa. Então vamos lá. A gente tem o nosso processador, a gente tem o nosso HD. Se tu quer aprender sobre HD, sobre SSD, vou deixar um card aqui e na descrição vai ter o link do vídeo onde eu falo tudo sobre SSD e lá eu falo sobre o HD também, para vocês entenderem qual que é a função dele e também tu já vai aprender sobre essa nova tecnologia. E aí o que acontece? As informações como o nosso Windows, programa, tudo fica salvo no HD. Só que o HD relativamente e o SSD, hoje nem tanto, né? Eles demoram para entregar essa informação. E aí existe a memória para fazer isso. O que acontece? Quando tu pede uma informação no processador, o processador vai no HD, acha a informação e carrega na memória. É como se, por exemplo, vamos usar essa placa-mãe como uma mesa. E tu está trabalhando lá e tu precisa de um monte de coisa na mesa. E tua mesa é desse tamanho, tá? Vamos supor que a tua mesa é de 2 GB. E aí tu começa a colocar as coisas. Só que chega um ponto que tu não consegue mais trabalhar. Daí tu tem que fazer o quê? Tem que tirar as coisas e levar para outro lugar. Então tu tá fazendo o trabalho dobrado. Além de tu poder armazenar tudo que tu tá fazendo e deixar ali, depois levar tudo de uma vez, ou manter ali todas as ferramentas que tu precisa, tu tem que ficar trocando isso. Então tu acaba perdendo tempo. A memória RAM, ela faz isso com os programas. Então, conforme tu vai abrindo programas, arquivos, o processador vai armazenando aqui e ele vai pedindo, ó, eu preciso disso. E ele manda para a placa de vídeo ou gerencia para mandar para a placa de vídeo integrada do computador. E aí ele vai fazendo todo esse gerenciamento. Então, esse ciclo, ele acessa a informação e manda. E tudo isso vai sendo alocado na memória. Aí, imagina se tu vai lá e coloca mais um pente de 2 GB. Aí o que vai acontecer? Tu vai ter uma mesa maior ainda. Então tu vai conseguir colocar muito mais coisa. Por isso que muita gente, a gente ouve dizer, não, o computador meu, eu botei mais memória. Agora ele vai abrir um monte de aplicativos a mais que ele não abria antes. Ele vai, claro, vai ter limitação do processador, vai ter limitação de algumas outras coisas, né? Se tu querer abrir tudo muito rápido, o processador ele vai ter um tempo de processamento, mas a memória já vai ajudar um monte, porque ele não vai precisar estar
tendo trabalho dobrado. Por quê? O que é esse trabalho dobrado? Pensa que tua mesa está cheia, que eu expliquei, tem que ficar tirando e colocando coisa. Então, ele vai perder desempenho fazendo isso. Se ele tem mais espaço, ele vai conseguindo organizar e ele não precisa ficar fazendo essa troca tão rápida. Então, ele tem essa folga, ok? Então, isso é o que a memória RAM faz no computador. Ela vai te dar essa possibilidade de tu abrir mais aplicativos ou não, dependendo do quanto a memória RAM que tu tem. E aí depois a gente parte para as versões, tá, de memória RAM, e eu já vou mostrar para vocês a diferença que tem entre memória RAM de computador e de notebook. A primeira coisa que é nítida é o tamanho. Então a gente tem duas memórias aqui, ó, uma de notebook e uma de desktop, e a diferença é gritante do tamanho. Existem algumas outras especificações técnicas, mas que não vem ao caso, não vai mudar para vocês e não vai interferir na hora de comprar um pente de memória, isso não vai interferir, e isso a gente vai falar no próximo vídeo. Então, voltando aqui, essa é basicamente a diferença. Depois, a gente tem versões das memórias RAM. Então, as versões vão mudar algumas coisas, entre capacidade, velocidade e também um entalhe que tem na memória. Se você reparar, essa memória ela tem aqui, ó, um entalhe, ó, tá vendo? Esse entalhe, ele vai variar entre as versões de memória. Então, existe hoje, basicamente, no mercado que a gente vai encontrar para comprar, tá? Existem nos computadores mais antigos as memórias DIMM, mas tu não encontra mais hoje, são muito antigas. A gente encontra as memórias DDR, a DDR2, DDR3 e DDR4. A atual do mercado é a DDR4, a mais nova, depois a DDR3, que ainda está no mercado, ela está na atualidade. A DDR2 já está ficando defasada, a DDR1 já é difícil de achar e também tem máquinas hoje que nem vão suportar um novo sistema com DDR. Então, hoje é DDR3 e DDR4 que está mandando no mercado ainda, tá? Tá a previsão de sair DDR5, não sei se saiu, me diz aí se tu tá vendo esse vídeo já aí no futuro, se já saiu a DDR5. Então, olha só para vocês verem aqui. A gente tem a primeira memória é uma memória DDR, a segunda é uma DDR2 e a terceira é uma DDR3, tá? Vai aparecer agora aqui, ó, na minha cara um layout para vocês verem a diferença das posições. Tá aparecendo agora a diferença das posições das memórias DDR, da DDR1 até DDR4, e para notebook vai ser a mesma coisa, vai ter o mesmo espaçamento. Eu não tenho uma grande variação de memória de notebook aqui, eu tenho uma DDR2 e uma DDR3, ó. Então a gente tem uma variação na pinagem, ó, tá? Então não tem como tu conectar a memória errada. Se tu forçar, tu vai acabar quebrando, porque vocês olhar aqui, ó, tá vendo ali que a gente tem um entalhe, ó? Então esse entalhe aqui, ó, na memória é o que vai demarcar ela. E na placa-mãe da grande maioria dos computadores tem escrito. Algumas não tem. Aí eu vou ensinar no próximo vídeo para vocês pesquisar, mas não precisa nem abrir o computador aí. Tem umas manhas para ensinar para vocês, tá? Então não esquece de se inscrever. Então, continuando o assunto, agora eu vou te falar as diferenças. Então, vocês já viram que o entalhe muda, mas também muda bastante coisa, que é o seguinte. A DDR, que é a primeira DDR que surgiu, vamos dizer assim, o que acontece? Ela tem o pente dela, um pente pode armazenar até 1 GB. E a velocidade dessa memória vai partir de 200 até 400 MHz, tá? Depois a gente parte para memória DDR2, que daí ela pode ter pentes de 2 e 4 GB, tá? Pode ter menos pente, de menos capacidade, né? Tipo de 512, mas o máximo que ela pode chegar é de 4 GB e a velocidade dela é de 400 a 1066. Então, a DDR2 vai chegar até nessa velocidade. Depois, eu vou pegar uma memória aqui de computador só para a gente trocando para vocês ir vendo. É o seguinte, depois a memória DDR3, que até essa aqui é uma memória DDR3. Ó, memória ali embaixo a gente tem, ó, 2 GB DDR3 1333. A memória DDR3, ela parte da velocidade de 800 a 1600 MHz e ela pode chegar a pentes até 16 GB de memória, tá? Um único pente tem 16 GB. E depois a gente parte para a memória DDR4, e aí sim ela parte da velocidade de 1600 até 4266, até o dia atual que está sendo gravado esse vídeo, e pode suportar pentes, um pente só pode ter até 32 GB de memória RAM. Então, a mesa aí foi crescendo no decorrer dos anos e a velocidade também foi aumentando.
E aí, o que acontece? Existe uma outra coisa chamada de latência, tá? E a latência ela funciona no seguinte: quando o processador pede uma informação para a memória entregar para ele, o que ela vai fazer? Ela vai ter um ciclo para entregar essa informação. Então, por exemplo, como se fosse, vamos explicar de um grosso modo, uma viagem. Ela vai pegar, ela tem que ir lá em Porto Alegre, eu vou dando um exemplo de uma cidade aqui próxima, levar essa informação e voltar, tá? E ela vai naquela velocidade e ela tem esse ciclo para ela fazer essa informação. E aí, quanto menor a latência, mais rápido esse ciclo de ela acessar a informação de novo, tá? Então, até ela realocar a informação de novo, é esse ciclo. Quanto menor a latência, melhor. Só que aí a gente entra numa questão do seguinte: existe, e também vocês devem estar se perguntando o seguinte: então eu vou fazer o seguinte, meu computador suporta ali, depois que vocês aprenderem a ver, uma DDR3, eu vou botar uma 1600 com a latência mais baixa possível. Ok, pode colocar, só que tem um porém. Vou usar o meu notebook novo que eu comprei, que em breve vai sair vídeo aí no canal, dando um review sobre ele. É o seguinte, ele tem um i7 de 10ª geração e o i7 ele suporta memória DDR4 até 2933. A memória que vem de fábrica nesse notebook ela é a velocidade máxima de 3200. Porém, o processador limita em 293. Então, a gente tem que olhar muito para a nossa placa-mãe. Porque memórias existem de várias velocidades. Por exemplo, a DDR4 pode chegar até 4266 de velocidade. Só que se eu botar uma memória dessas no meu computador, não vai funcionar, ela vai trabalhar na velocidade que tiver o maior gargalo ali. Então, por exemplo, o processador 2933. E ela trabalha nessa velocidade e não tem o que fazer. Então tem que ter muita atenção, tanto para notebook quanto para desktop, para ver o limite da tua placa-mãe e o limite do teu processador, que isso eu vou explicar no próximo vídeo, tá? E aí, o que acontece? Existe uma coisa que se chama de dual cache, tá? Que é o seguinte: quando a gente tem duas memórias iguais, tá? Iguais, mesmo modelo, mesma latência, mesma frequência, tudo direitinho, o ideal é sempre ter da mesma marca, tá? Mas se a gente tem as especificações iguais, o que vai acontecer? Essas memórias, elas vão conversar entre elas, tá? Ah, mas Rafael, então se eu tiver uma memória diferente uma da outra não vai funcionar? Não, vai funcionar, só que o que acontece? Elas vão ser individuais, é como se tivesse uma cuida do seu, tá? Quando elas são iguais, elas se unem, e aí elas conseguem meio que trocar informações, de um jeito simples explicando para vocês, é isso. E aí elas vão trabalhar em dual, e aí tu vai ganhar performance, porque tu vai conseguir ter um melhor realocamento. E aí isso é muito vantajoso. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo meu. O notebook que veio, ele veio com 8 GB, eu queria passar para 16. Eu tentei achar a memória igual que vem no meu notebook para botar uma igual e ter a funcionalidade de dual no meu computador. E aí eu não achei. Aí o que eu parti? Eu parti para o seguinte ideia. Eu fui na internet, achei uma memória da Kingston HyperX que ela tinha 8 GB com a velocidade de 266 e com a latência mais baixa do que a original. E aí, o que eu fiz? Eu comprei 2 pentes e vou vender essa original para mim ganhar um dinheiro e pagar a outra memória que eu comprei a mais. E aí eu ganho o quê? Eu perco um pouco em velocidade, mas eu ganho por elas trabalhar em dual, né? E a latência ser mais baixa. Questão de latência, a velocidade de 2666 para 2933 e a diferença de latência de tipo, tem uma latência de 15, uma para 18, ou para 17, ou para 19, enfim, vai ser imperceptível a um usuário comum, para um jogo, alguma coisa, nessa questão de latência. O dual já te dá uma diferença, às vezes significativa, dependendo aí do programa, se ele usa esse recurso. Se ele não usar, não adianta. Então também tem essa questão. Então, tem que tomar muito cuidado, mas para mim a vantagem que eu vi era o seguinte: comprando 2 memórias, eu vendendo a minha, eu pagaria uma de qualquer jeito. Então, eu optei por essa vantagem. Então, tudo isso eu vou dar uma pincelada melhor lá no outro vídeo. Então, não esqueça de se inscrever. E a questão disso da latência e a questão do dual cache, a questão da limitação, tudo isso tu tem que botar em conta para tu ter a melhor opção de compra na hora. E isso tudo a gente vai debater no próximo vídeo. E basicamente a gente chegou ao fim. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui na descrição. Não esquece de assistir o próximo vídeo. Se o próximo vídeo já saiu, vai ter link aqui na descrição te levando para o segundo vídeo. E a gente se vê até um próximo conteúdo. Não esquece de deixar a hashtag. Forte abraço, até mais. Fui!